primeiramente, agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui no nosso Instituto, num evento da Comissão de Filosofia, que tem se notabilizado desde que o professor Aquiles assumiu, e posteriormente com a nossa Maria Lúcia e o doutor André. Posso ficar em cima? Melhor. Por buscar realmente colocar a filosofia no seu papel de indagação quanto aos fundamentos do conhecimento, aos fundamentos das propostas e, sobretudo, no nosso caso, fundamento do direito. Agradecer a todos os presentes, agradecer à professora Maria Lúcia Girão, que, mais do que qualquer título, ela merece o título de uma pessoa boa. E isso é muita coisa, porque quem faz o bem não precisa de nenhum outro título. A Margarida, peço desculpas pelo meu atraso, cheguei, estava dando hora na UERJ, peguei um trânsito inesperado na vinda para cá. A todos os presentes peço igualmente desculpa, mas a minha apresentação vai ser bem curta. Embora seja resultado de alguns anos de artigos publicados na nossa revista, a revista Fenomenologia e Direito, revista essa para a qual eu convido todos a aderirem através de acesso à revista no site da Escola da Magistratura Federal. Todas as edições estão lá, gratuitas, com vários artigos muito bons, e alguns da minha autoria, que eu não posso dizer que são muito bons, porque seria falta de modéstia, até porque a realidade me desmentiria rapidamente, mas são razoáveis. E a ida a esses artigos, a impressão desses artigos, a discussão desses artigos é algo que eu gostaria de convidar todos a fazerem, para darem a essa revista a devida divulgação e reconhecimento que ela merece como uma obra que foi iniciada pelo nosso professor Aquiles e hoje em dia mantida, sobretudo, pela dedicação do professor André Fontes e alguns abnegados que ali trabalham. Sobre a temática e a proposta, então, já há alguns anos eu venho trabalhando com a aplicação do direito penal ao direito penal enquanto uma atitude epistemológica, uma proposta de constituição de uma teoria da justiça. O direito penal, efetivamente, ao arrepio de outros ramos do direito, que trabalham constantemente com isso, ele nunca se propôs a construir uma teoria da justiça própria, uma teoria de justiça inerente a ele, limitando-se às discussões de episteme quanto ao poder, como a professora Margarida colocou muito bem, de uma forma mais ampla, em que analisa-se o poder punitivo do Estado, a delimitação desse poder, e, por outro lado, a questão da retributividade, como um outro aspecto inerente ao direito penal, e a seletividade da conduta desviante, que a professora Margarida pôde presenciar, colocando a partir do pensamento de Foucault, mas uma teoria da justiça penal. Então, primeiramente, a gente poderia perguntar por que é necessário uma teoria da justiça penal? Justamente porque essa análise do direito penal, a partir de uma concepção epistemológica feita por Foucault e por tantos outros, ela carece de um fundamento fenomenológico, carece, consequentemente, de um embasamento que permita a reivindicação de verdade científica. Ela tem um embasamento político, ela tem um embasamento social, mas o embasamento filosófico carece, porque ela se encontra dentro do discurso jurídico, político, como foi muito bem colocado ainda há pouco. Dentro dessa perspectiva, nós podemos começar lembrando que o professor aqui, na sua obra Introdução à Fenomenologia Jurídica,
ele nos diz que fenomenologia é o esforço em busca do aprofundamento, da compreensão do mundo, numa tentativa de colocar os supostos fundamentos das ciências naturais. Eu, como discípulo, muito mais do que discípulo, admirador do professor Aquiles, me vejo sempre na contingência, não só de reverenciar o pensamento dele, mas de cada vez mais admirá-lo por isso, porque existe na fenomenologia aqueles que acreditam que ela não pode ser aplicada a situações ou pensamentos complexos. A fenomenologia só poderia ser utilizada para questões mais simples. Por quê? Porque ela trabalha com a estrutura lógica do pensamento que se forma na consciência dentro de uma relação em que nem o objeto, nem a consciência são pré-determinados. O que é pré-determinado é a estrutura lógica do pensamento. É como se eu dissesse assim, antes do edifício e da utilidade do edifício, existem as leis que permitem edificar o edifício. Russell se deparou com esse problema e, com base nisso, ele propôs uma atitude epistemológica de subverter a crença generalizada que havia quanto à transposição do pensamento objetivista. O que quer dizer isso? Foi a pretensão da ciência a partir da modernidade, mas já em Galileu Galilei, de traduzir conhecimento como uma objetividade que poderia reivindicar o seu estatuto de verdade, ou seja, tudo que eu afirmo, tudo que eu proponho, de acordo com as referências que eu utilizo, se torna uma verdade. Isso aconteceu nas ciências da natureza, a partir do fato de que elas, reverenciadas por Russell, que jamais falou contra a física, a química, a biologia, ou qualquer dessas ciências da natureza, mas que na transposição para a filosofia, na transposição para as ciências sociais e, sobretudo, no historicismo, no psicologismo, encontraram enormes e insolúveis dificuldades. É justamente contra esses dois aspectos, o psicologismo e o historicismo, que o Russell vai erguer a sua bandeira primeira e, por consequência, atingir o positivismo. Mas o positivismo, tal qual nós o estabelecemos, que nós poderíamos dizer que é um positivismo relativista, que é esse positivismo que atribui à lei todo o papel, toda a determinação. Russell não era contrário ao positivismo, ele era contrário a um positivismo relativista. Ele entendia que uma positividade, eu lembro muito daqueles falando isso nas aulas dele, né? A positividade da norma, a positividade do direito não estão em discussão. O que está em discussão é a atribuição disso à norma, simplesmente. Então, o que seria um positivismo completo ou uma positividade completa? Seria reconhecer que todo conhecimento é produto de estruturas lógicas apreendidas numa relação que se desenvolve entre sujeito, consciência e objeto, sujeito, consciência e objeto, e que é nessa relação e nessas estruturas lógicas que eu posso buscar a pretensão de produzir um enunciado verdadeiro. A professora Margarida, citando aqui Immanuel Kant, né, me fez... Não, prefiro assim, não gosto de água gelada. Pode só. Água molhada. Então, a minha proposta aqui é fazer uma reflexão nesse sentido. Por isso que nós temos que, com base nessas questões, a tentativa de instituir a consciência como um fenômeno psicológico, como uma forma de determinação da verdade, em todos os aspectos que essa vida se desdobra, é o que nós chamamos de psicologismo.
Foi um fenômeno que no final do século XIX ganhou uma força enorme, porque ele pretendia relativizar todo o conhecimento, relativizar toda a ideia da existência de uma verdade, estabelecendo o quê? Como toda verdade é resultado de um processo psíquico, de um processo psicológico que se dá no âmbito da consciência humana. E a consciência humana é contingente, ou seja, ela está subjugada a aspectos identificados com as formações, vamos usar Freud como exemplo, né? Os traumas da infância, a formação do superego, só para exemplificar, eu teria sempre que a constituição da verdade seria relativa a cada um desses processos. Então, o que seria a verdade do psicologismo? Não seria a verdade daquilo que eu produzo, mas a verdade dos processos psicológicos. A verdade de que é nesse processo, dentro da consciência, que eu estabeleço uma relação quanto ao que é verdadeiro. Só que Russell se opõe a isso por uma questão muito simples. Isso é uma atualização do antigo ceticismo. Daí ser uma das obras fundamentais de Russell, as Meditações Cartesianas, onde ele vai render homenagem a Descartes, dizendo que Descartes se deparou com um problema parecido quando, diante do relativismo, do ceticismo da época dele, buscou, na epoqué, no princípio, né, do cogito ergo sum, o fundamento lógico para estabelecer que, apesar de toda aquela ilusão, só recapitulando, né, na época de Descartes, em contraposição ao pensamento religioso que tinha dominado até então, colocou-se a dúvida quanto à própria religião, uma dúvida quanto a todas as certezas estabelecidas teologicamente, porque o que assegurava isso? O que assegurava que os tratados teológicos eram referências de verdade? E uma frase que ficou marcada nesse período foi dizer: quem não assegura que o mundo, na verdade, está gerido por um Deus louco? Que, na verdade, quando nós morremos, ele vai rir da nossa cara e vai nos punir e tudo, e dizer que tudo isso foi ilusório. Descartes teve uma epifânia, né, em que ele teve uma visão dessa questão e estabeleceu então que tudo pode ser relativo, tudo pode ser falso, tudo pode ser duvidoso, tudo pode ser objeto de dúvida, mas uma crença é fundamental, a crença de que sou eu que penso, que é no meu processo cognitivo íntimo que eu estou determinando essa realidade. Russell retoma esse pensamento fundamental para dizer que precisamos retomar essa esfera, que é a esfera da consciência. O que seria aqui a esfera da consciência? É o espírito humano. Mas espírito, para Russell, não tem uma dimensão transcendental religiosa. Tem uma dimensão transcendente cognitiva. Quer dizer, é a inteligência humana capaz de determinar nos processos de comunicação, apreensão, percepção, enunciação, regras lógicas que definam relações como sendo verdadeiras ou falsas. Um exemplo interessante nós temos na questão das frases meramente declarativas e das frases que se pretendem verdadeiras. A frase declarativa é aquela que tem por base ou fundamento uma crença, fundamentada ou não, mas que está fora da possibilidade de uma demonstração e comprovação lógica. No direito penal, quando nós costumamos dizer assim: pune-se um crime tal, um crime qual, para que novos crimes não sejam cometidos, é uma proposição meramente declarativa, porque nós não temos nem dados empíricos e nem capacidade de pesquisa para demonstrar isso em última instância. Só para reforçar isso, eu tenho duas pesquisas aqui até no meu computador, né, no meu drive, na nuvem, feitas por universidades renomadas nos Estados Unidos, estatísticas, em que uma diz que a pena de morte inibe a prática de crimes e a outra diz o oposto, que a pena de morte não inibe a prática de crimes. E nós poderíamos dizer: a pena de morte tem que ser tratada não num caráter consequencialista, mas sim num caráter ontológico.
essa proposta de Russell, estabelecer um ontologismo, uma discussão sobre o ser, mas não o ser com uma existência abstrata, não o ser com uma existência própria distante de mim, porque esse ser com existência própria distante de mim é o ser inacessível, é aquilo que eu não conheço, aquilo que não se torna cognoscível para mim. Eu posso olhar vocês aqui, posso pensar várias coisas sobre vocês, mas muito pouca coisa eu posso dizer com uma pretensão apodítica. Apodítica no sentido de ser verdadeiro aquilo que eu falo. Então, o máximo que eu posso dizer aqui é quanto a roupas, aparência e coisas assim, que eu faça sem emitir um juízo de valor, porque o juízo de valor já relativizaria a minha colocação. E isso representaria quanto do total de conhecimento que cada um de vocês poderia me fornecer. Poderia fornecer para um processo em que eu ultrapassasse essa aparência, que nós podemos dizer que seria objetivante, e atingir uma verdade apodítica, ou seja, adentrar numa esfera cognitiva ontológica. Não se tratava, a toda evidência, de negar valor ao reconhecimento da consciência enquanto fenômeno psíquico, nem da psicologia como instrumento de análise dos estados em que essa consciência se manifesta. Trata-se de combater a certeza de que seria no seu bojo que se daria a fundamentação última da própria natureza em termos objetivos e universais. Então, isso são palavras do professor Aquiles, analisando introdutoriamente a fenomenologia, com alguma contribuição minha no meio, a fenomenologia na leitura que se pretenderia fazer do direito. Então, não se trata de criticar a psicologia, mas o psicologismo. Aliás, eu lembro muito claramente das aulas do professor Aquiles, onde ele criticava todos os ismos, todas as pretensões totalitárias de conhecimento que vêm acompanhada desse sufixo, ismos, porque eles pretendem esgotar conhecimento de coisas sem que tenha dentro deles os elementos, as premissas, os fundamentos capazes para isso. Então, essa pretensão é puramente metafísica. É uma pretensão que não tem como ser colocada dentro de uma estrutura lógica de fundamentação. Ou seja, era uma proposição meramente declarativa. Ela não enuncia algo que eu possa dizer que é verdadeiro ou falso. Isso não tira o valor delas. Isso não tira o valor do conhecimento. Isso não tira o valor da proposta. Isso modifica esse valor. Porque as pretensões meramente declarativas expressam opiniões, expressam estados de espírito, estados de ânimo, e esses estados são inerentes à forma como as pessoas agem e reagem na sociedade. Consequentemente, eles têm o seu valor. Mas esse valor tem que ser relativizado e não maximizado, que é o que nós vemos, sobretudo no direito. Porque o direito, ele, quando ultrapassa a esfera do historicismo e do psicologismo, ele cai no objetivismo, ou seja, na pretensão de que uma norma jurídica por si só seja capaz de dar conta da infinidade de situações em que essa norma poderá, deverá ou terá que ser aplicada. Quando ele propõe isso, ele está massificando uma questão que é ontologicamente, essencialmente, relativa. Aonde nós podemos chegar? Só para antecipar um pouquinho, porque eu não sei como é que é o horário, mas aonde nós teremos que chegar, vamos chegar, é que essa pretensão tem que vir a posteriori à construção das estruturas lógicas em que eu possa buscar a objetividade do direito, associar uma pretensão de verdade. Sem isso, eu vou recair no objetivismo do direito. E ele se vê presente toda hora,
Nós, a todo momento, estamos criminalizando, estamos criando normas, estabelecendo regras, determinando, e eu falo, no âmbito do direito penal, que é uma coisa muito interessante. Sem entrar na polêmica, abolicionismo, direito penal mínimo, ao qual eu me filio, ninguém efetivamente perde, e essa perda está entre aspas, porque eu estou ironizando, 10 minutos do seu tempo para discutir as consequências. Tudo isso que a professora Margarida colocou vários exemplos aqui, né, da utilização do direito, do direito penal, não seria mais segurança pública, seria mais o poder executório do Estado do que o poder punitivo, mas de qualquer maneira, nós temos aí uma questão fundamental que é a seguinte: eu me preocupo tanto com a segurança, com a incidência do direito, com a proteção de bens jurídicos, eu diria para o bem ou para o mal, né? Então, criminalizar o feminicídio, que bom, vamos consagrar um valor, manter ou intensificar a criminalização do consumo de entorpecentes ou do tráfico de drogas, que coisa. Mas não dedicamos o mínimo tempo a pensar na pena. Ainda hoje, a punição do fato realizada judicialmente é uma operação matemática que na sala de aula nós ensinamos como dosimetria de pena, numa expressão absoluta dessa pretensão objetivista. Será que 5 pessoas que pratiquem o mesmo crime, embora apresentem circunstâncias próximas ou parecidas, têm na mesma pena, com quantidade, qualidade e forma, a sanção que melhor se adequa a eles, não só no caráter retributivo, que é inerente à sanção, senão nós acabaríamos com o direito penal, mas, sobretudo, no caráter de um inevitável retorno à sociedade que vai acontecer. Então, eu lembro aqui, para transcender um pouquinho, para quebrar um pouco essa esfera filosófica ocidental tão grande, que no livro indiano, que para mim é muito importante, chamado Bhagavad Gita, tem uma passagem, eu acho fantástica, em que o Bhagavad Gita, só para explicar, ele é uma obra criada a partir de uma outra. Então, é um conto épico chamado Mahabharata, e num determinado trecho desse conto épico acontece o Bhagavad Gita, que é um texto religioso de efeitos transcendentais, que é a base da yoga, de vários princípios que eu não posso dizer que eu siga, né? Mas que eu gostaria muito de seguir. E nesse texto tem uma passagem que eu acho muito interessante, em que os 5 protagonistas, né, que seriam os Pandavas, eles vão para um determinado lugar e tudo, são 7, né? E um deles é o líder, né? O líder chega lá, os outros 6 estão mortos. Mortos porque beberam uma água envenenada e morreram. E tem um Deus ali que é o Dharma, né? Que é o Deus do destino, do dever, né? Que estabelece que se você não cumpre o seu Dharma, você assume um karma, que é o desdobramento. E o Deus do Dharma vira então para o Yudhishthira, que é o nome desse líder, o rei, e diz assim: eu vou fazer algumas perguntas e você respondendo. Se você acertar essas perguntas, todos vão voltar à vida e vão poder beber essa água que ela não vai mais envenenar. Se você errar, todos continuarão mortos, inclusive você vai morrer também. E começam a fazer perguntas de natureza ética. E a última, que marca muito e serve de ilustração para o que nós estamos falando, é quando ele diz assim: qual é o maior prodígio em que o ser humano se vê imerso na sua existência? E a primeira vez que eu li isso, eu parei para pensar antes de ver a resposta, né? Poxa, qual será o maior prodígio? Qual será o maior prodígio? Dediquei vários momentos, né, a isso, e não existia cabelento, né? Aí o rei respondeu certo, porque ele disse: o maior prodígio do homem é acreditar que ver, por exemplo, todos morrendo à sua volta e acreditar que ele não vai passar por esse processo. Ou seja, nós vemos todo mundo morrendo e achamos que nós não vamos morrer, porque nós escondemos a morte. Trazendo para a nossa realidade do que eu estava falando, nós pensamos em direito penal em várias dimensões. A pena eu só penso por causa da superlotação de presídio.
penso na pena como parte do processo que vai gerar crimes no futuro ou, no futuro, vai ajudar a criar uma sociedade mais justa. Eu simplesmente esqueço o preso, até o momento que tem a rebelião, o momento que tem alguma coisa assim. E me isento da responsabilidade. Então, o judiciário aplica dosimetria de pena, porque esse é o modus operandi que nós temos. Evita dar diferenciações muito grandes, porque um recurso iria matar aquilo, iria fazer com que aquele que teve a pena menor, os outros procurassem no recurso igualar a pena pelo mínimo. Quando, na verdade, Russell vai nos colocar que o tempo é uma dimensão subjetiva. O tempo objetivo não existe. O tempo é sempre uma condição da nossa consciência. E eu gosto muito de física, não entendo nada, mas gosto. E vejo muitos trabalhos sobre física quântica. E vocês devem ter visto, há uns anos atrás, foi comprovada a existência de uma partícula subatômica chamada bóson de Higgs. Alguém já ouviu falar nisso? Todos ouviram, né? Pois é, o bóson, no YouTube, em séries de televisão, no jornal, no livro, essa partícula é responsável pela densidade. Porque existe uma outra partícula que eles estão procurando agora, que é se eu não me engano, o sono de Higgs, que seria responsável pela gravidade e, consequentemente, pelo tempo, porque Einstein já provou que o tempo é uma consequência da gravidade, que é a base da teoria da relatividade de Einstein. Isso, Russell jamais soube, mas ele determinou de uma forma muito mais fácil isso, quando ele fala da percepção do tempo. O tempo é percebido sempre de maneiras diferentes. Então, ele é um dado que se dá à nossa consciência, mas jamais é um dado objetivo, um dado capaz de invocar para si a objetividade. O que dá essa objetividade? A necessidade surgida no período napoleônico de massificar o direito. Assim como o Código Civil napoleônico se caracterizou pela resolubilidade patrimonial, aonde se colocou o princípio de que toda causa corresponde a uma ação, justamente para poder... Se tocar de novo, vou ter que atender, que é minha filha. Tem 15 anos, está na escola, está na depressão, que terminou com o namorado, eu peço desculpas, tá? Mas se ela ligar de novo é porque é sério, eu vou dar uma atendida rapidinho. Pois bem, é para falar uma coisa muito importante para mim. Então, vejam, Código Civil Napoleônico, resolubilidade patrimonial, massificação do direito. E para o direito penal? Para o direito penal, junto com o advento da sociedade industrial, a necessidade de manutenção de mão de obra sobressalente, manutenção de mercado de trabalho com um valor de pagamento baixo, assim como o humanismo penal, afastando as penas cruéis ou mutilatórias, surgiu a necessidade de massificar esse direito penal. Ora, massificar alguma coisa é o reconhecimento passa pelo reconhecimento da sua objetividade. Porque um processo lógico de determinação de validade ou invalidade, ele pede a construção de estruturas lógicas não massificáveis. Consequentemente, nós passamos a ter a valoração do bem jurídico pela quantidade de pena. Uma vida, 6 a 20 anos. A integridade sexual da mulher, se eu não me engano, 12 a 25, uma coisa assim, 10 a 25. Se for homicídio qualificado, 12 a 30, se for extorsão mediante sequestro, está morte, 24 anos de pena mínima, com o máximo de 30. E nós aplicamos. E nós temos que fazer isso, porque o direito tem uma pretensão de resolução de conflitos sociais que pede isso. O problema não está em aplicar. O problema não está em existir. O problema é em nós nos conformarmos com isso e não criarmos um campo de reflexão crítica para dizer, estamos diante de um ismo, de um processo que pretende assambarcar a totalidade de um conhecimento com uma objetividade da qual ele não pode dar conta.
Por fenomenologia, então, podemos considerar que seja um método de evidenciação de essências, mediante o qual busca-se reduzir o cognoscível ao verdadeiro, enquanto estrutura ontológica da realidade de um dado objeto ou objeto. Ou seja, já que eu não consigo produzir esse conhecimento objetivo, eu posso me valer das condições lógicas, estruturas lógicas do pensamento, para estabelecer que numa relação, então, já vem aqui, ele não se presta à objetividade, porque ele existe em relações, numa relação entre o sujeito e o objeto, eu vou produzir um conhecimento que pretenda ou que busque a pretensão de ser verdadeiro. Essa proposta é a proposta do professor Aquiles a partir do pensamento de Russell aplicado ao direito. E a proposta que eu, sem me colocar sequer perto dessas duas grandes figuras, que eu coloco muito juntas, para mim, Russell foi o grande Aquiles foi o grande tradutor do Russell para o direito no mundo, não no Brasil somente, mas no mundo todo, e ele é assim reconhecido, né? Eu lembro do Bruno mostrando uma publicação na Alemanha, que ele estava, o professor Aquiles, como um dos 3 filósofos de língua portuguesa, filósofos de direito de língua portuguesa, com destaque global. Então, ele trabalha com a essência, porque a essência é aquele invariável comunicável. É aquela invariabilidade que me permite estabelecer relações, que me permite, voltando a Kant, quando Kant se depara com a afirmação de Russell, de Hume, de que fora da experiência não há conhecimento, e ele vai dizer, Hume me fez despertar do meu sonho dogmático. Ele estava no sonho dogmático do racionalismo, que baseava-se nos princípios da racionalidade, princípios que o Leibniz apresentava, né? Princípio da não contradição, princípio da causalidade e outros princípios, todos eles válidos e verdadeiros, mas que tinham falhas, como o Hume apresentou. Então, dizer 1 mais 1 é igual a 2. O que assegura que 1 mais 1 é igual a 2? O fato de eu pegar 1, o outro 1, e dizer que esse é 1, esse é outro 1, eu tenho 2. Eu não consigo, fora de uma estrutura empírica, chegar a 1 mais 1 é igual a 2, a não ser que eu passe a fundamentar essa operação numa estrutura lógica que me diga que 1 mais 1 não pode ser 3, nem pode ser somente 1. Somente poderá ser 2. Essa foi a diferença do pensamento do Russell. Kant dizia então o quê? Que fora da experiência não há conhecimento, mas eu preciso dos conceitos para transmitir. E aí tentou criar as noções de imperativo categórico, de juízo sintético a priori, que são conceitos kantianos que não me sinto habilitado para tentar explicar, embora sejam conceitos muito interessantes, eu correria o risco muito grande de estar falando uma bobagem aqui. Mas Russell disse, então, que o que nós devemos procurar é uma verdade, é uma ciência, um método, ou, como diz o professor aqui, uma atitude eidética. Ou seja, procurar a essência do fenômeno. Porque essa essência, ela é... Minha filha de novo. Peraí. Desculpa. Filha, fala rápido. Ah, sozinha? Tá bom, né? Toma cuidado, tá? Quer? Espero que sim, senão você vai ficar na porta de casa. Eu tô num compromissozinho aqui. Tá bom? Beijo. Tchau. Desculpe. Já está com 15 anos. Já está com 15 anos. Já tem namorado, já tem decepção amorosa, já tem tudo isso. Desculpem, mas é justamente porque ela teve essa situação toda que eu não pude deixar de dar uma atenção a ela, né?
E também porque, para mim, família é algo imprescindível e fundamental. Pois bem, voltando então à nossa reflexão, com o risco de ter perdido um pouco do fio da meada, essa atividade ele propõe realizar buscando a verdade no âmbito das estruturas intelectuais de que se vale a consciência para dotar, e aí um outro conceito russeliano que o Aquiles trabalhou muito bem, que é dotar de sentido os objetos. E na fenomenologia tudo é reduzido ao objeto, inclusive a própria consciência, através da articulação lógica que se estabelece entre a consciência e os objetos que ela intui numa relação noético-noemática. Então, isso aí se perdão, algum equívoco, sou eu, é meu texto, né? Eu tenho que fazer entre aspas, quando não for aviso. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos perceber o seguinte, que se eu não dotar a consciência, a razão, o pensamento de estruturas lógicas capazes de determinar o sentido, aí vem a palavra sentido por primeira vez aqui no nosso bate-papo. Para a fenomenologia, sentido é a determinação do próprio objeto. Por quê? Porque quando nós estabelecemos uma relação com um objeto, essa relação não é uma relação estática, é uma relação dinâmica. O objeto está para mim como eu estou para o objeto enquanto processo de conhecimento. Daí que, por exemplo, quando nós falamos de direito e direitos fundamentais, eu parto primeiramente do ser humano para estabelecer que o homem ou a mulher, o ser humano, é o valor fonte de todos os outros valores. E eu só entendo o direito fundamental na medida em que ele estabeleça com o sujeito uma relação dinâmica. Por isso que eu sempre considerei, e o professor Aquiles sempre foi muito franco em repudiar aquela teoria das gerações de direitos humanos. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, quinta geração. Primeiro, porque ela vai chegar a um ponto em que vai entrar num princípio lógico, que é um princípio que nós estamos esquecendo hoje em dia, que no campo dos direitos humanos tem sido olvidado e que tem sido base da discussão política na nossa sociedade, que eu tive a felicidade de usar no meu trabalho de doutorado e receber o aval do professor para ele, que é o fato de que quando uma coisa se torna uma totalidade, ela se torna uma negação de si mesma. Quando tudo vira direito humano fundamental, nada mais é direito humano fundamental. Na verdade, a pretensão que eu tenho de erigir valores fundamentais acaba funcionando contra a minha pretensão de ter valores fundamentais. Eu acabo não tendo mais valor fundamental nenhum. Esse é um problema que eu não vejo, muito raramente eu vejo uma preocupação. Muito raramente eu vejo alguém colocar isso. O que acaba acontecendo é que nós entramos num processo de massificação do direito e isso acontece por causa da objetividade. Eu estou objetivando os direitos fundamentais também. Eu estou transformando eles num objeto total, estranho à minha consciência. Ele tem uma existência própria, os direitos fundamentais, eles estão lá, e eu vou conhecer deles a partir de quê? Das gerações que se apresentam para mim, através dos diplomas, dos tratados, das convenções que os reconhecem. Uma coisa é falar da executibilidade, um problema muito bem colocado pelo o Boaventura de Souza Santos, quando ele dizia que o problema dos direitos humanos não era tanto de afirmá-los, mas de efetivá-los. Nós ainda estamos muito preocupados em afirmar mais e mais. Um exemplo que nós temos é esse. Qual foi a grande solução trazida pela justiça, pelos poderes instituídos, para o problema da superpopulação carcerária? Audiência de custódia.
Ou seja, uma audiência para realizar aquilo que o Código de Processo Penal já mandava realizar, que a Constituição já mandava realizar, que é submeter a pessoa presa a um juiz de direito para que ele determine a conversão da prisão, prisão preventiva, ou a concessão da liberdade mediante liberdade provisória ou relaxamento da prisão, passa a ser um instrumento para reduzir o contingente carcerário. Nós ainda não temos um impacto disso. Essas medidas todas começaram a ser implementadas a partir de 2015, resolução do CNJ, 2015, resolução do TJ, 2016, quando o TJ implementa a central de custódia. Então, nós não podemos falar de estatísticas. Mas uma coisa é fato, ela foi, na sua criação, produzida de maneira também equivocada, porque você olha a normatividade, acho que é 275 ou 272, eu não tenho certeza, do CNJ, e ela coloca assim: estão proibidos na audiência de custódia qualquer abordagem ao fato crime que foi praticado. Ou seja, a audiência de custódia deveria ser para discutir a legalidade e ilegalidade da prisão. Somente. Isso não resolveria problema carcerário nenhum. Vamos imaginar que eu vou adiante, que é o que tem acontecido. E eu vou ter audiência de custódia para determinar se o preso tem residência, atividade fixa e tudo, e, consequentemente, conceder a liberdade para ele. Se eu trabalho com essa perspectiva, eu estou objetivando essa questão e dizendo o seguinte, que não importa o crime cometido, o preso tem direito à liberdade mediante o reconhecimento da atividade rentável, manutenção, residência, etc. Seria um princípio. Só que o que acontece com a objetividade? Ela dá margem a um questionamento. Então, na prática, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ou nós temos um caso, como aconteceu há 3 semanas atrás, onde um traficante de armas preso com 10 fuzis, AR-15, né, foi solto na audiência de custódia, porque ele tinha casa, atividade e tudo mais.